Primeiro, eu queria agradecer ao convite da PET, é o segundo ano que eu participo de painel nesse tipo de evento. Agradeço ao Marcelo e à equipe. As palavras do Raul, que falou até de Facebook, aqui depois a gente conversa disso, é um detalhe. E é interessante que eu não pude falar com o Gustavo, embora seja uma pessoa que eu possa dizer até amigo meu, que há mais de 10 anos convivo com ele num grupo de discussões tributárias de advogados, né? Não temos uma convivência pessoal, mas é uma convivência frequente. E eu falava com ele há pouco. Eu falei, Gustavo, como é que vai ser? Eu vou falar, o que você vai falar? E eu penso que aquilo tudo que ele mostrou da realidade que ocorre no Brasil tem a ver com a realidade que eu vou mostrar aqui do ponto de vista do que acontece no Brasil, e no mundo e no Brasil. Ok? Eu acho que é interessante. Então, vou falar um pouco de tributação da renda mundial, tax morality, isso é uma palavra complicada de se definir, erosão de base fiscal e mudança de lucros, né, transferência de lucros. Ele já abordou, mencionou essa questão de BEPS, não é? O State Aid e conclusão. O que acontece no mundo de hoje, todos sabem. Nós temos diferentes regimes fiscais, diferentes legislações, empresas globais que utilizam cadeias de suprimentos integradas em escala regional e mundial. Eu lembro agora o que se falava há pouco de streaming, blá, 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 como é que você controla isso? E aí vem o terceiro item, que é a questão da economia digital, que possibilita o exercício de atividade sem presença física. Eu estou acessando qualquer coisa aqui, eu não sei onde é que está o provedor, e tampouco eu sei onde é que está o tomador do serviço. A questão de tax morality, ela é muito complicada, porque é moral versus justo. Há uma subjetividade enorme, há uma questão cultural, o que é moral para nós, o que é moral para o outro, o que é moral para mim, o que é moral para o meu vizinho. Eu não vou aqui entrar em discussões sobre isso, porque o seminário não objetiva esse tipo de discussão, mas é algo que tem a ver com essa discussão. A primeira coisa tem o fisco o direito inerente a uma pressuposta arrecadação? Isso se discute muito, porque muita gente acha assim, o fisco, o Estado, tem o direito de arrecadar. Isso é uma briga entre o liberal e o não liberal, do quanto o Estado tem o direito de intervir na vida do indivíduo ou não. E isso é algo, parece um pouco filosófico, mas está por trás de toda essa discussão. As empresas, há uma obrigação moral de pagar mais impostos para subir mais as necessidades do Estado? É comum você vir uma pessoa que fala assim, você tem aquela empresa A ou B, que é imensa, tem subsidiárias no mundo inteiro, ela tem que pagar mais porque ela tem que ajudar a suprir a necessidade do Estado. Não necessariamente. É outra discussão que também filosófica, que tem a ver com tax morality. E a questão de livre iniciativa versus necessidades sociais. São duas coisas que não são contrárias, mas que vivem discutindo entre si. Necessidades sociais são coisas que têm de ser endereçadas e a livre iniciativa tem de ser respeitada. Né? Aqui eu quero passar logo por esse slide que mostra algumas empresas que foram empresas globais que começaram a gerar essa coisa do tax morality, BEPS e tudo mais. Quer dizer, a Europa, o mundo começou a olhar que algumas empresas faziam negócios do ponto de vista negocial e tributário que não eram, talvez, aqueles que os estados achavam que fossem os melhores. Então, passemos rapidamente. E aí, o que isso fez? Há uma tendência global irreversível
de tratar sobre o quanto você tem de pagar de imposto, independentemente do seu negócio. Voltando às falas aqui do meu amigo Gustavo, ele vai lá no detalhe, olha a situação. Mas tudo que ele está falando tem a ver com o que está acontecendo aqui. O que ele fala é exatamente o resultado desse movimento. E eu peço o seguinte, eu falo o seguinte, o peso da opinião pública no tocante à responsabilidade social das empresas, eu coloquei esse bullet em vermelho, tributação antes assunto para técnicos, hoje debatida pela população em geral. Antigamente, quem discutia tributação era esse grupo aqui. Hoje, na hora que você sair daqui e for tomar um chopp aqui na esquina, tem um cara que está dando opinião sobre transfer price, a história do Gustavo. E ele acha que ele entende mais do que ele. E provavelmente... Não. É difícil, será difícil. Ele acha que entende, porque, vamos reconhecer, nós, tributaristas, perdemos, vamos dizer, a hegemonia de discutir tributação. Essa é a realidade que ocorre hoje no mundo. Novos acordos internacionais para a troca de informações tributárias e financeiras, isso é uma realidade de BEPS, e risco de imagem e governança. Hoje tem um negócio que se chama imagem, que é extremamente relevante. Qualquer empresa, qualquer indivíduo. Eu falava com o Edmar, meu amigo, aqui há pouco, na hora do almoço, para destruir a imagem de um cidadão, bastam 10 posts no WhatsApp, não é? Então, é complicado. As empresas têm que trabalhar muito com isso e os indivíduos que formam as empresas. O BEPS, eu não vou aqui falar, na verdade, é um movimento que houve para evitar a erosão de lucros, ou seja, empresas que montavam estruturas globais, usando lugares, locais, paraísos fiscais, que é um termo até meio old-fashion, para erodir o pagamento de tributo. Foi a origem disso. Aqui é um pouco da, vamos dizer assim, da história não, de como isso começou. 2011 tem ali, começou com aquelas empresas que eu apresentei o slide, outras empresas, a coisa foi... Até que, em 2015, o BEPS, né, a OCDE, acabou por publicar uma série de ações relativas que vamos falar daqui em diante. E as ações são todas essas. Eu não vou discuti-las todas, porque talvez eu precisasse de 3 horas para apresentá-las, mas é uma série de coisas. As ações de BEPS são economia digital, que foi discutida ontem, hoje, como é que se tributa, os arranjos híbridos, ou seja, aqueles negócios que você tem de mecanismos de derivativos e blá, 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 blá. Fortalecer as regras de CFCs, que são as companhias controladas fora do seu domicílio, né? Dedução de juros, pagamentos, práticas fiscais, transparência, substância, abusos de tratados, ou seja, os tratados internacionais eram usados para abusar, de certa forma, a tributação. Elisão fiscal artificial via estabelecimento permanente. Elisão é um nome assim, meio feio, né? Elisão. Erosão é mais feio do que elisão, mas elisão também, né? Quer dizer, elisão não é evasão, nem erosão, né? Elisão é você evitar o tributo de forma lícita, mas hoje, infelizmente, a elisão é tida como algo que não é lícito. A questão do transfer pricing tem 3 medidas, e eu penso que o Gustavo falou muito de transfer pricing, e eu penso, Gustavo, que no Brasil é a área em que o Brasil mais focou até então nessa questão de BEPS,
que é a questão de transfer pricing. Ele mostrou vários casos. A questão de metodologias para analisar ações, né, para olhar essas questões de transfer pricing. A questão do disclosure e de planejamentos tributários agressivos. O Brasil teve uma iniciativa há 2 anos, eu não me lembro agora, uma medida provisória 685, né, que se devia o contribuinte dizer, olha, eu fiz um tax planning e blá, 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 e se o fisco dissesse, isso aí não é bom, você pagava o imposto e a multa de 150%. Felizmente, essa medida provisória foi deixada de lado. Há um projeto de lei, ou 2, não me lembro agora. Um é um projeto, até acho que do Tasso Gereissati, que é um pouco mais ameno, que parece ser simpático à Receita Federal, mas está em linha com uma das ações do BEPS. Reexaminar a documentação de transfer pricing, que tem a ver muito com country by country report, ou seja, é outra coisa que o Brasil meio que adotou bastante, na linha do que o Gustavo falava. Você tende a depender, tem limites de faturamento da empresa, blá, 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 e você tem de fazer reports para provar que você está ok. Tornar mecanismos de dispute resolution mais efetivos é uma coisa também que está dentro dessas medidas. E a questão de instrumentos multilaterais. Eu confesso, eu li bastante ontem e hoje a esse respeito, Gustavo, que é meu par aqui na fala. Você tem os instrumentos bilaterais, que são os tratados, né? Que já é difícil controlar. Eu não sei os multilaterais, como é que a gente vai conseguir chegar a alguma coisa efetiva nesse sentido. Mas, enfim, fica para o debate. Bom, o BEPS ele foca de forma substancial em substância, transparência e coerência. Isso é alguma coisa que, do ponto de vista, para quem trabalha com planejamento tributário no Brasil, há 30 anos, por exemplo, isso vem acontecendo no CARF, em tudo nesse sentido. Eu brincava ontem com o Edmar, na hora do coquetel, a gente fazia planejamentos tributários que hoje eu teria vergonha de fazê-lo. Mas era lei, né, Edmar? Operou a decadência. Exato. Mas é o seguinte, nós tínhamos um princípio que era a tipicidade legal, né? Você cumpriu a lei, fez tudo que era certinho com a lei, independe do efeito que isso dê, se reduzir o tributo, era válido. A coisa foi mudando. Foi mudando. E o BEPS atua muito nesse sentido, nessa questão de substância, transparência e coerência. Aqui um pouco de State Aid, que é uma medida também europeia. Na Europa, eles têm alguma coisa que chamam de tax ruling. É como se fosse uma consulta nossa, mas você vai montar uma estrutura na Europa, uma empresa brasileira exportadora, você senta lá com a Áustria, com a Holanda, ou whatever, e diz, vai ser assim, 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 e discute quanto você vai pagar de imposto. E eles estão revendo todos esses rulings, e aqueles que, eventualmente, são, vamos dizer assim, que prejudicam a concorrência, que são muito benéficos, blá, 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 terão de ser revistos. O pessoal está batendo duro nisso. Bom, posição de fisco brasileiro, eu vou entrar um pouco, eu vou passar bem rapidamente para não gastar mais tempo e deixar para os debates. O Brasil ele não é membro da OCDE, todos sabem, acho que o único país da América do Sul membro da OCDE é o Chile. O Brasil está ali sempre naquela que é membro ou não é membro, né? Mas o Brasil, como parte do G20, ele tem atuado no sentido de colaborar com essas medidas de BEPS. E aí eu cito a Lei 12.995, que tem lá uma medida de troca de informações, blá, 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 que eu já falei. O Gustavo também falava de troca de informações.
A própria Receita Federal vem seguindo isso. Aqui são quais daquelas 15 ações que eu mencionava há pouco, que para o Brasil seriam as mais importantes. Economia digital é importante para qualquer um, né? A questão das empresas controladas no exterior, CFC Rules. Aí você tem a dedução de juros e outros pagamentos no exterior. A questão de práticas tributárias danosas, né, harmful. Isso é algo que está no radar da Receita Federal. O abuso de tratados, a questão de estabelecimento permanente, que é uma coisa que eu estou... Poxa vida, eu fiquei 30 anos na PwC, já saí, e quando eu entrei a gente falava de estabelecimento permanente e a gente continua falando. E não está concluído ainda de forma definitiva. Aí você tem várias ações de transfer pricing, onde o Brasil parece que atuou mais, e a questão de apresentar os planejamentos agressivos, que, de fato, não existe no Brasil ainda uma norma específica, mas há projetos e houve uma tentativa de medida provisória nesse sentido. E aqui, continuando, eu acho que eu vou um pouco entrar no que falou o Gustavo, focou muito na questão de transfer price. Eu falo ali da medida 685, que foi desconsiderada, e o fisco está focado em substância econômica, a questão de isenções tributárias, de holdings, transações realizadas em desacordo entre a forma contratada e a prática efetiva de negócio. Aqui tem uma coisa de substância, né? E a tributação de lucros no exterior, que é algo que a gente discute e foi legislado em 1996 e foi discutido no judiciário por décadas. A 12973 de 14, a lei, veio, de certa forma, para, vamos dizer, harmonizar isso, mas não necessariamente o fez ainda. E é isso. Ok? Esse é o cenário global que o Brasil está inserido. E eu diria, o tributário está muito mais difícil do que já foi. A vantagem é que você tem que trabalhar mais, e quem trabalha mais consegue mais oportunidades. Antes, quando é mais fácil, todo mundo faz. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de todos, aos meus colegas de mesa aqui, ao Raul, ao Gustavo, e estou à disposição para perguntas.